Olá, alunos, eu sou a professora Lucy. Eu vou fazer um comentário sobre a prova de gramática da Unesp do dia 14. Bom, essa prova ela foi pautada em 4 textos, 4 longos textos. Basicamente é uma prova de interpretação de texto. A gente tem poucas questões direcionadas para a literatura e para a gramática também. O que a gente tem de gramática são questões feitas baseadas em trechos também dos textos. Portanto, os textos aqui são fundamentais, né? Vamos começar. As questões de 1 a 5, elas são referentes ao fragmento do diálogo Fedro, de Platão. A primeira questão é uma questão de interpretação puríssima, né? A gente tira aqui do texto a alternativa e ele pede a única alternativa que expressa um conteúdo que não foi abordado. Nós temos como resposta aqui a alternativa C, a natureza da filosofia. A questão 2 é uma questão em que se pede o que para fazer bons discursos é preciso de acordo com esse texto do Platão. De acordo com esse texto, nós temos a alternativa D, que é ser capaz de criar aparência de verdade. Aliás, esse é o mote desse texto do Platão, né? Nesse texto do Platão, o que nós vemos é realmente isso, que é pela aparência que se pode persuadir, e não pela verdade, né? Portanto, a alternativa B nós temos nessa questão 2. A questão 3, nessa questão 3 nós temos uma questão um pouquinho mais gramatical. Como eu disse, extraído um trecho, né, desse texto do Platão, e aqui ele pega um trechinho em que ele pergunta sobre o pronome demonstrativo o e o pronome relativo que. Basicamente é uma questão de sintaxe, né, ele pergunta a função sintática desses pronomes aqui. O demonstrativo o e do pronome que em o que é de fato é justo, o que parece ser justo, os que decidem, o que é bom ou belo, o que parece tal. Ele pergunta aqui a função sintática basicamente desse pronome relativo que. Bom, nessa questão nós temos orações subordinadas adjetivas restritivas, todas elas. E nesse que, esses ques que aparecem aqui em todas essas orações, exercem a função sintática de sujeito. Sujeito em que, de fato, é justo, esse que é o sujeito desse verbo de ligação aqui é, né, e justo predicativo. Que parece justo, nós temos exatamente a mesma estrutura, né? Esse que é o sujeito, parece verbo de ligação justo, também predicativo do sujeito. Os que decidem, esse que é o sujeito do verbo decidir. E o que é bom ou belo, nós temos esse que como sujeito de bom e belo predicativo do verbo de ligação é. O que parece tal, também temos sujeito que, parece verbo de ligação e tal como predicativo. Então, nós temos essas estruturas aqui, a alternativa, portanto, a alternativa A, uma questão de gramática. A questão 4 é uma questão de semântica. Ele pergunta o sentido na expressão, a palavra hábil. E ele pede o seguinte, essa palavra hábil, nós podemos achar esse sentido em qual das alternativas? Na alternativa E. Hábil significa discurso eficiente em seus objetivos. De acordo com o texto que nós vimos de Platão, eficiente nos seus objetivos, objetivos de persuasão, certo? A questão 5, que é a última questão relacionada a esse texto do Platão, é uma questão em que ele pega 3 palavras, né, do texto, recolhe 3 palavras do texto e diz que essas palavras elas estão em sentido metafórico. E qual a alternativa que nós temos aqui em que não aparece esse sentido metafórico? Bom, a alternativa correta é a alternativa B. A frase aqui que nós temos, que frutos a retórica poderá recolher daquilo que ela semeou, frutos pode ser substituído por resultados, poderá recolher aqui como produzir, e semeou como prescrever. Queria só fazer uma ressalva dessa questão. O candidato poderia pensar na alternativa C, né, substituindo frutos por lucros, contabilizar por recolher e semear por investir. O sentido da frase realmente seria mantido, mas a gente tem um probleminha nessa alternativa C, que nós temos uma metáfora de economia nessa alternativa. Portanto, como ele pediu para evitar a conformação alegórica, nós teríamos ainda uma alegoria, que seria essa metáfora desse mundo da economia. Portanto, a alternativa C não seria a alternativa válida. Continuamos com a alternativa B. Bom, nós temos um novo texto,
para esse texto, nós vamos às questões de 6 a 10, que é um texto que trata da bossa nova, né? Falando sobre a bossa nova. A questão 6 é uma questão que realmente é interpretativa, né? Ele pergunta qual é a alternativa que não caracteriza a bossa nova, e nesse texto aqui nós vemos que a bossa nova não fala de dor como um fato dominante, ao contrário, né? A bossa nova tirou aquela carga da samba-canção da dor, do sofrimento, e é um texto muito mais alegre, canções muito mais alegres, falando de amor, do amor positivo. Portanto, a alternativa seria a alternativa D, que não caracteriza a bossa nova. Bom, a questão 7 pergunta também qual é o principal traço distintivo da bossa nova com relação ao samba-canção. Ele quer o confronto entre essas duas. A resposta é a alternativa C, a exploração da positividade expressiva e um otimismo sem precedentes. A questão 8, novamente, nós temos essa oposição entre a bossa nova e o samba-canção. E ele pede, desses trechos de canção aqui, quais seriam os trechos em que nós temos aí, são partes e letras de samba-canção, que tem os temas da samba-canção. Então, nós temos como tema do samba-canção, não fale dessa mulher perto de mim, não fale para não me lembrar da minha dor. E o 3, eu não seria essa mulher que chora, eu não teria perdido você. Portanto, seria a alternativa B, os fragmentos 1 e 3, que são justamente os que tratam das dores de amores, que é um dos grandes temas do samba-canção. Bom, a questão 9, ainda referente a esse texto da bossa nova, é uma questão feita um pouquinho mais gramatical, que nós temos uma oração adverbial aí com valor concessivo. E ele pede qual seria a locução aqui que substituiria, sem prejuízo de valor, a expressão não obstante. Então nós temos aqui, sendo compreensível que as descrevessem como canções bobas e ingênuas, não obstante a sofisticação harmônica e rítmica. Essa expressão, não obstante, poderia ser substituída, mantendo esse mesmo valor concessivo por apesar da. A alternativa, portanto, a alternativa B. A questão 10. A leitura do fragmento como um todo permite concluir que, para o autor, aqui nós temos uma questão geral do texto, né, pegando o tema do texto. A alternativa correta, a alternativa E. Samba, canção e bossa nova representam desenvolvimentos autênticos do samba tradicional, cada qual com temática própria, estrutura melódica e musical distinta. Essa questão é uma questão que você depreende com facilidade da leitura do contexto. Agora nós temos um texto novo. Texto para as questões de 11 a 15. É um texto do Fabiano, né? Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então nós temos aqui um trechinho, e nesse trechinho ele pergunta, também faz várias questões de interpretação, mas a primeira delas é uma questão de tipos de discurso. Fala-se sobre o discurso indireto livre, que é uma das marcas que nós temos em Graciliano Ramos, e ele pergunta aqui, em qual aqui dos exemplos extraídos nós temos a ocorrência do discurso indireto livre. Como sabemos, o discurso indireto livre não tem marcas, como teria no discurso direto. Não há aspas, não há travessão, não há verbos de quende, portanto, nós temos como alternativa C, 3 e 4, em que nós não podemos aqui identificar se a fala é do narrador ou se a fala é da personagem. Bom, a questão 12 já é uma questão bem gramatical. Ele pergunta sobre as formas verbais que são frequentes em 2 parágrafos distintos do texto, no 2º parágrafo e no 5º parágrafo. O que nós temos por ocorrência de vários verbos aqui no 2º parágrafo são verbos no pretérito perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do indicativo, e no 5º parágrafo, no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, a alternativa E. A questão 13, uma questão de semântica. Ele pega uma frase extraída do texto, pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. Ele pergunta, essa forma verbal queimava, qual é o sentido dela, determinado pelo texto? Determinado pelo texto, queimava os bichos era a mesma coisa que marcava os bichos. Fabiano vendia os seus animais e o novo proprietário os marcava. Questão 14, ainda estamos no texto de Graciliano Ramos. Ele pega uma expressão do próprio Fabiano e diz, quem é do chão não se trepa. Nós temos nessa expressão uma visão determinista, né, de impossibilidades de mudança, né, de conservação do mesmo estado disfórico. E aí ele pergunta, qual dessas alternativas é uma alternativa que não traduz essa ideia?
né? Uma alternativa em que não podemos ver essa visão determinista e pessimista. A única alternativa em que isso não ocorre é a alternativa B. A questão 15, também uma questão desse texto, que pede que não se corresponda ao sentido do texto. O principal que ocorre aqui é a transação entre Fabiano e o patrão, e ele pergunta como é que funciona essa relação entre eles. De acordo com as questões, com as alternativas, a alternativa A é a única alternativa que não corresponde àquilo que é dito no texto. O proprietário era, na verdade, um benfeitor de Fabiano. Ao contrário, o proprietário ele era um explorador do Fabiano. Essa foi a última questão que nós tivemos de Vidas Secas. Agora, o último texto, para as questões 16 a 20, nós temos uma questão de folclore, do Bumba Meu Boi. É um longo texto com diálogos, trechos grandes e mais 5 questões relacionadas. A questão 16 é uma questão em que ele pergunta diretamente qual o tema do texto. Então, da leitura completa desse texto, o que se poderia depreender? Qual o núcleo temático desse texto? E o núcleo temático é a alternativa C, a morte e a ressurreição do boi. Portanto, a alternativa C. Questão 17 é uma questão em que se fala sobre a apresentação do boi bumbá e da época da escravidão. E ele pergunta novamente uma questão bem relacionada aqui ao texto, qual a função desse texto aqui, qual o significado dele. O Bumba Meu Boi satiriza em seu enredo personagens que apresentavam os mesmos defeitos das pessoas reais. Então ele colocava personagens que satirizavam as personagens reais. Questão 18 é uma questão em que ele fala para levar em consideração o contexto, função sintática e o significado, e ele pergunta qual a função morfológica de uma expressão destacada que é façono. O capitão do mato, preador de escravos, assombro dos moleques, façono dos negrinhos, vai caçar os negros que fugiram. Ele pergunta qual a função do façono. Esse façono, que é um aposto de capitão do mato, preador de escravos e assombro dos moleques, ele tem a função morfológica de substantivo dentro desse texto. Curioso dessa questão é que ele levanta sintaxe, semântica, mas a pergunta que ele faz de fato é uma pergunta sobre morfologia. Alternativa A, portanto. Questão 19 é uma questão em que você identifica no texto algumas palavras, alguns termos aqui. Então ele pergunta, quais dos termos aqui em que nós temos empregados pelos folcloristas? Nós temos empregado bailado, nós achamos dentro do texto, brincadeira e folguedo. A única palavra que não aparece nesse texto para a gente é a ritual. Portanto, alternativa D. E a última questão, também referente a esse texto, é uma questão gramatical. Uma questão em que se trabalha verbo, em que se trabalha o uso de pronomes. Ele pega a expressão, quem me ver estar dançando mas o negro lhe amarrou. E aí ele pede, né, considerando a gramática, né, a correção gramatical, como deveriam ser substituídas essas formas, este ver e este lhe. Bom, a gente pensando no presente do subjuntivo do verbo ver, nós usaríamos, em vez de ver, estar dançando, vir. Né? E mais o negro lhe amarrou, esse pronome oblíquo lhe, ele não pode ter a função de objeto direto, como sabemos. Portanto, teríamos de substituir o lhe como objeto direto pelo pronome oblíquo o. Portanto, a alternativa que temos aqui é a alternativa A. Bom, pessoal, é isso. Foi uma prova que não apresentou grandes dificuldades. Eu creio que tenha sido uma prova justa, mas a gente não teve muita gramática e literatura, pouca mesmo. A gente teve mais uma prova inteira de interpretação. É isso aí.